Boa noite a todos que fazem a Casa de Jesus, desejando a todos muita paz e progresso espiritual. Na noite de hoje, nos foi confiado o comentário da parte segunda, capítulo 2, da Encarnação dos Espíritos. A pergunta 147 e 148. Permitam-me, pois, ler as perguntas e as respostas para a gente tecer os nossos comentários. 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são um tanto frequência levá-los ao materialismo? Resposta dos Espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência, que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. 148. Pergunta Allan Kardec. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de que se lhes é dado abusar de tudo, mesmo as melhores coisas. Acresce que o nada o amedronta mais do que eles queiram que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua história, só sou materialista porque não tem como encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão presunçosamente. Allan Kardec tece um comentário aqui de 4 parágrafos, né? 4 parágrafos. Pois bem, estávamos a meditar sobre o que trazer na lição de hoje, não é? Que a gente muitas vezes pensa que o materialista seja só aquele que não acredita na vida pós-vida ou não acredita em nada, né? Materialistas são todos aqueles que são dominados pela matéria, mas têm por prerrogativa, têm por primeira concepção de que a vida é só essa, e além dela nada existe, e que a morte é o fim de tudo, né? Então, sim, se a morte é o fim de tudo, do que valeria nós amarmos as pessoas? Do que valeria ser sincero? Do que valeriam as nossas promessas? Do que valeria nós confiarmos? Do que valeria a dor? Do que valeria a aprendizagem? Do que valeriam todos os sentimentos? Se de repente a gente lança a mão desses movimentos tão necessários e que a gente sabe que quanto mais aprende, mais tem que aprender, mais tem para se aprender. E hoje a ciência se debruça em buscas incessantes que nos deixa estonteante. É impressionante o que a ciência está descobrindo, não só no mundo externo, mas também no nosso mundo interno, que ainda temos muito que aprender. Agora há pouco tempo, um astrofísico, junto com um neurocirurgião na Itália, da Universidade de Bolonha, e a outra na Universidade de Florença, eles estão fazendo um estudo buscando comparar, encontrar, e estão encontrando semelhanças
das leis que regem uma galáxia é igual às leis que regem o cérebro. É como os espíritos respondem a Allan Kardec, não é o saber que torna materialista. Existem pessoas sem nenhum saber, nenhum aprendizado, mas são profundamente materialistas. Do que adiantaria nós sermos honestos? Se a vida é uma só, então eu tenho que gastar todas as minhas forças gozando ela em todos os prazeres que for me necessário. Do que adianta eu ser sincero? Porque eu vou morrer, então vale a pena enganar. Né? Até mesmo quando a gente tem a consciência da vida pós-vida, a gente vive enganando, a gente vive gastando as energias, né? Não só com prazeres materiais, mas quando a gente fala em prazer, né, a gente sempre está tentando ligar aos prazeres do corpo físico, visível, né? O prazer do fumo, o prazer das drogas, mas existe o prazer do sexo. O prazer não é errado, mas é como nós vamos ter esse prazer, né? E o excesso desse prazer, né? O excesso é tudo. Evidentemente, citamos aqui droga, todas as drogas alteram o estado de consciência. Existem as drogas lícitas e as ilícitas. As drogas lícitas, nós estamos falando aqui, como muitos apregoam, o álcool, o tabaco, o cigarro, não. Mas as drogas lícitas, aquelas que nós tomamos para conservar, manter a estabilidade do humor, né? Nos precaver de uma crise, do transtorno do pânico, da depressão e outras tantas mais. Até mesmo drogas que curam, né? Que nos aliviam. Mas estamos falando do prazer daquele que destrói. Então tem prazeres, muitas vezes, que levamos em conta o prazer de atormentar a vida do outro, o prazer de se mostrar sempre acima do outro, o prazer de uma forma ou de outra, perturbar a ordem do caminho, né? E, evidentemente, existem aqueles que se sentem prazerosos em julgar se aquele ou aquele outro está agindo errado. Evidentemente que muitas vezes a gente não sabe a extensão do erro, né? Ao lembrar que muitas vezes certas histórias, elas têm dois lados, né? Por exemplo, nós observamos a história de Judas, né? Judas, para Jesus, né, para nós, ele traiu Cristo. Mas para as pessoas que viviam na região de Iscariotes, Judas estava sendo fiel a eles. Judas estava sendo fiel a um grande número de pessoas, a uma grande região em que eles acreditavam que o poder de Deus, do poder de Jesus, deveria ser aqui na Terra também, né? Na nossa história, né, a gente tem vários traidores, né? Na história do Brasil a gente conhece um, né? Calabar, né? Aí assim, Calabar, ele na história do Brasil ele é traidor, mas eu certa feita indo a Portugal e lendo um dos livros de história portugueses, Calabar, ele foi lá um herói lá, um traidor cá. Então, o que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque de qualquer coisa que possa não construir, né? Isso é materialismo. Mas essa construção e não construção, né? Geralmente o materialista ele só pensa a construção aqui, nesse mundo, nessa vida de agora, né? Então, para ele, o que vale é satisfazer aqui, ali, além, a si
e pronto, e acabou-se. E nenhuma consequência. Não imagina que tipo de consequência. E nem quer saber. Pouco importa se vai tirar a terra do outro, se vai tirar o dinheiro do outro, se vai tirar a oportunidade do outro, se vai tirar a vida do outro. Ah, eu tirei a vida, acabou, morreu, merece morrer e pronto, acabou. Porque tudo acaba. Aqui é assim, nasce, cresce e morre. Né? Mas muitos desses não sabem o quanto estão vivendo o processo do engano. Né? No livro Nosso Lar, eu não sei se é o Nosso Lar. Não é Nosso Lar. Creio que sejam os mensageiros. André Luiz narra aqueles espíritos que ficam adormecidos. Ele chega a um pavilhão em que vários espíritos estão sendo tratados. E ali aquele silêncio, aquela penumbra e várias camas, muitas camas. E André Luiz diz assim, estão em tratamento? Aí disse, mais ou menos, André. Mas o que acontece com eles? Eles dormem. Por que eles dormem? Porque eles acreditam que estão sonhando. Eles morreram, desencarnaram, saíram da carne e não acreditavam, uns materialistas, não acreditavam na vida pós-vida. E quando observa que morreram e olharam aquilo, fica em dúvida se morreram ou não morreram, mas já acredito que não morreram, porque se morreu, tinha acabado tudo. Então eles acreditam estar num sonho. E aí tentam dormir, né? Continuar dormindo. Outros, né? Apegados à matéria de uma forma tal, à letra, né? Como dizia Jesus, a letra mata, o espírito vivifica, né? A letra mata o que se é dito, o que se é feito. Você pode estar fazendo um bem a um e um mal ao outro ao mesmo tempo, né? Mata, né? E o espírito é a intenção. É a intenção. E cada ser sabe dentro de si o que é ou qual é a sua intenção, né? E aqueles outros que dormiam, qual era a intenção deles? De acreditar piamente no que diziam os pastores e dizia o cristianismo protestante vigente, aguardando o juízo final, como também alguns católicos aguardando o juízo final, né? Então eles acordavam, achavam que estavam num sonho, que era o juízo final, mas não era o juízo final, a vida se mostrava tão, né, igual a essa, e eles não acreditavam. Não acreditavam só ali, naquilo que estava escrito, aquilo que foi dito, e não ter a capacidade de raciocinar. Então, o que valeria nós termos esse número imenso, que a gente nem consegue contar, de células, esse corpo trabalhando como máquina, que não é uma máquina, porque ele sente, máquina não sente, né? Esse corpo que sente tudo, desde os sentimentos mais depreciativos, mais negativos, aos sentimentos mais nobres, né? Para o quê? Para facilitar o espírito que aqui habita, né? Ele ter, através dessas sensações positivas e negativas, cada vez mais experiência do seu processo de aprendizagem. Aquelas experiências que não são interessantes, a gente muda de canal, a gente muda de hábito, a gente muda de intenção. E aquelas que são importantes, que trazem respostas positivas, não só a gente registra, como também a gente expande, a gente acrescenta, a gente cresce em cima delas. Havia, pois, um médico muito famoso, recém-formado. Ele foi o laureado da turma, ele foi o primeiro da turma de medicina. E ele, então, trabalhando no hospital, e todos adoravam ele, porque ele tinha uma capacidade extraordinária, ele estudou profundamente, ele estudou e dedicou-se profundamente a todos os exercícios. Ele fez, ele se preparou de uma forma inimaginável. Então todos no hospital confiavam nele, não só os pacientes, mas os enfermeiros, os outros médicos, o diretor, e qualquer problema mais sério, chamavam ele.
Um dia, ele estava no hospital e havia uma tormenta imensa, uma chuva, mas era uma chuva que jamais eles foram capazes de ver igual, né? Então, as ruas muito alagadas e o trânsito todo parado, né? Isso era em meados dos anos 60, né? 60, né? Início dos anos 60, porque essa história foi contada por Divaldo Pereira Franco e eu estou passando para vocês. E então, recebem um telefonema para o hospital e dizendo que uma senhora, né, ela estava para parir, né? E disseram, então traga ela para o hospital, mas não tem transporte. E onde vocês moram? Moramos no final do Brooklyn. É um bairro, naquela época, principalmente, era extremamente pobre. Paupérrimo, 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 paupérrimo. Só tinham desgraçados. Perdão, desgraçados não. Só tinham pobres sem nenhum tostão, porque desgraça não é falta de dinheiro. Desgraça é falta de caráter. Pois bem, naquele momento, era uma jovem que não tinha absolutamente nada. Não tinha, ninguém ali na redondeza tinha carro. Nem um táxi estava, pois, acontecendo. Nada, nada, absolutamente nada, 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 nada. E aí a enfermeira chama a enfermeira-chefe, que chama o médico de plantão, o médico-chefe de plantão, e que vai chamando, e chama o doutor jovem, doutor William, né? E aí, então, é um pseudônimo. E aí, então, o doutor William, ele disse, mas o que é que eu vou fazer nesse local? Não, uma jovem está para parir e não tem como vir. Ele disse, sim, mas como é que eu vou? Não, mas tem uma ambulância, essa ambulância daqui ela é muito alta e o motor dela também é muito alto, não tem problema. Vá com a ambulância e vá ver, porque dizem que ela está muito mal, muito mal, e a criança está por nascer. E ele ficou resistente, um médico de uma família muito abastada, de muito dinheiro, uma família de renome. Ele teve sempre na vida dele tudo que ele queria, estudou nas melhores escolas, tinha as melhores roupas, os melhores carros, as melhores escolas, e sair do hospital, do plantão dele, e atender uma pobre mulher, paupérrima mulher, no Brooklyn. E disseram que era lá no final, onde só tinham marginais. Pois bem, ele pega a ambulância e vai. Aí vai para um lado, vai para o outro, vem para um lado, vem para o outro. E o rapaz lá, a ambulância com a sirene tocando, e o rádio sempre colocava, vá depressa, a moça está muito mal, vá depressa, a moça está muito mal. E entraram, quando chegaram próximo à casa, era um beco, outro beco, outro beco, outro beco. E aí teve uma hora que a ambulância não mais ia, não conseguia ir mais adiante. E ele disse, e agora? E agora, o que é que eu faço? E aí o moço disse, doutor, tem que ir andando. Ele disse, mas eu andar nessa chuva, lama? Sim, mas a moça está para morrer. Sim, mas o que eu posso fazer? O senhor tem que ir lá. E aí então ele olhou para um lado, olhou para o outro, a enfermeira que estava ao lado do motorista disse, doutor, eu vou com o senhor, todos vamos com o senhor. Vamos, e bom. E ele contrariado, foi. E chegando, pois, lá eram uns apartamentos paupérrimos. Na frente, algumas pessoas estavam queimando algumas madeiras para se aquecer. E uma chuva. Eram trovoadas e relampeadas, assim, imensa. Aqueles trovões fortíssimos que dá muito no hemisfério norte, né? Além do Equador, são trovões assim fortíssimos e relâmpagos que chegavam a iluminar quarteirões e quarteirões.
E ali então ele bate a uma porta ínfima, uma porta toda quebrada. Ele bate a porta e uma senhora bem velhinha diz assim: pois não, isso aqui é onde se encontra a moça que está parindo. Se corra, ela está quase tendo neném. Era um apartamento que não tinha nada. É só encontrou um colchão, um colchão péssimo estado no chão, alguns lençóis, um fogão, panelas vazias. Pobre, muito, muito, muito pobre. E ele disse: quem mora aqui com a senhora? Falando com a moça, ela disse: eu só. E a senhora tem esposo? O pai da criança abandonou. Você é uma mãe solteira. E agora? Vamos para o hospital, mas não dá. Ela está tendo neném agora. E ele disse: então arrume roupas limpas, se houver. Água limpa, se tiver. Ele, todo se sentindo até incomodado com tanta pobreza, incomodado com a sujeira. Não porque as pessoas são sujas, porque não tinham as condições necessárias para manter limpa. Muitas vezes não se tem água suficiente para lavar. E ali é o que parecia, porque a torneira que ele tentou lavar as mãos, não saiu água. E ele foi um pouco para fora da janela e, com a água da chuva, lavou as mãos. A enfermeira concedeu-lhe, pois, as luvas, abriu a sua maleta e falta energia, falta luz. Ele disse: e agora? E agora? Aí corre para o lado: não, aqui tem vela, não tem, aí conseguir um candeeiro. Traz o candeeiro e trovão, a chuva parecia que aumentou assustadoramente. A chuva estava imensa. E ali, então, ele faz todo o trabalho de parto, suando. A enfermeira enxugava-lhe, pois, a fronte. Por quê? Porque a criança estava tendo problemas para nascer. E ele dizia para consigo: o que é que eu estou fazendo aqui? Meu lugar é lá no hospital. Se não tem condições no hospital, bom, a criança nasce. A criança nasce negra, com um defeito muito grande numa perna. E ali ele disse: será que vale a pena? Olhou para a janela e disse: se existe Deus, por que ele faz uma coisa dessa? A enfermeira e o motorista da ambulância, assustados com aquela afirmação. Olhe só para isso. Uma mãe miserável, negra, abandonada, pare um filho negro, vai ser o quê? Vai ser um ladrão, um pedinte, e ainda por cima com um defeito na perna? Não. Não. Essa criança, ela está quase morrendo. Eu acho melhor deixá-la ela morrer. Não, doutor, não faça isso. Vou fazer sim. Para fazer o quê? Não, salve-lhe a vida. Que vida? Isso é vida? Como é que uma pessoa nasce numa miséria dessa, numa mãe solteira, desempregada? Como é? Isso é vida? Não, isso não é vida. Eu sou médico de vida. Mas isso vai viver para quê? Mas, doutor, ele pode ser até amanhã a salvação dessa mãe, ser o sorriso dela, ser a esperança dela. Não.
Como é que pode? Uma criança negra não vai ter estudo, vai ser mal alimentada, se não morrer de fome, se não morrer atropelada a um tiro, se não morrer de uma infecção. Olha a imundice que está tudo isso aqui. Por que uma criança dessa nascer? Não. É até uma bondade permitir que ela não sobreviva. E de tanta insistência, tanta insistência, tanta insistência da enfermeira e do motorista, finalmente ele decidiu salvar a criança. Ele tomou de algumas ampolas, ele massageou seu coraçãozinho, ajeitou e foi, tomou várias providências. E ele disse: bom, por vocês eu fiz. Está aqui. Agora, quando vocês chegarem hoje nas suas casas, vocês reflitam pelo que vocês fizeram. Essa criança poderia estar livre de qualquer sofrimento, de qualquer situação, livre de tanta miséria. Mas vocês pediram que ela viesse aqui para passar fome, vexame, necessidades. Nem trabalhar vai poder. Olha o defeito da perna dele. Vai ser mais um em que o governo vai sustentar, em que o governo vai dar, mais um nas ruas que possa roubar, matar, quem sabe? Poderia estar livre de tudo isso. E ali, na madrugada, a tormenta continuava célere. O doutor, famoso, mesmo jovem, se foi. 2 dias depois ele já havia esquecido. Também a enfermeira, também o motorista de ambulância, todos esqueceram. E a vida do doutor continuou bela. Ele noivou uma pessoa que ele amava muito. Cada vez mais era reconhecido, não só na cidade, mas passou a ser reconhecido no estado norte-americano, até o ponto dele ser conhecido em todos os Estados Unidos. Sim. A fama desse doutor foi tão grande, que ele tornou-se conhecido em todos os Estados Unidos. Teve uma filhinha, linda filha, olhos azuis, cabelos louros, maçãs do rosto pareciam 2 maçãs frescas, vermelhas, a boca avermelhada, cheia de alegria, de saúde, amada, muito bem cuidada. Como seu pai começou a frequentar grandes escolas, ter muitos brinquedos, melhores professores, melhores instrutores, e ele e sua esposa desejosos de realizar todos os sonhos da filha, todos, completamente todos. Um dia, essa criança adoece. E um dos médicos mais famosos dos Estados Unidos, ele se atormenta. Ele foi tentar auxiliar a filha e não conseguiu nenhum tipo de diagnóstico. E aí ele foi procurar alguns colegas da cidade, especialistas. Ninguém conseguia. Ninguém. E aí ele buscou em outros estados, comprava livros e mais livros, comprava revistas de ciência,
todas as localidades, das mais famosas às mais simplórias, procurou médicos por todo o Canadá, Estados Unidos. Não encontrou. Não encontrou. E ele, muitas vezes, revoltava-se. Foi o que eu fiz. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Olha só o que está passando, o que está acontecendo. Eu salvo a vida de todo mundo. Quantas vidas eu já salvei? Quantas pessoas chegavam à minha mão completamente, totalmente desenganada, e eu trazia eles de volta à saúde, muitas vezes à vida. A vida. E alguém disse, não, mas Deus quer. E ele revoltou-se, gritou, Deus não existe. Deus não existe. Como é que Deus pode fazer isso com uma criança tão linda? Se Deus existe e faz isso com minha filha, uma criança inocente que nada fez, por que ele faz isso com a minha filha? Uma inocente. A criança cada vez mais se definhando, tinha tanta saúde, tão bela, tanta energia, tanta energia. E agora? Porque Deus? Ah, não. Não. Deus é para os ignorantes. Deus é para aquele que não tem a ciência. Eu sou um cientista. E ali relutou, procurou. E disseram que teria um médico na Inglaterra. Ele pegou sua esposa, foi até a Inglaterra. Nada conseguiu. E o médico inglês ali, semanas a fio, todos os tipos de exame. Ela internada ao lado da mãezinha e dele, o grande médico famoso dos Estados Unidos. Não, nenhum diagnóstico. Mas talvez você possa encontrar, existe o doutor assim, na França. Ele vai à França. Na França, novamente, meses a fio, fazendo todos os exames. Volta para os Estados Unidos e ali, novamente, nada. E a criança sofria dores atrozes. E ele ali, inconformado, revoltado, mas procurando todas as vezes, lendo, entrando em contato, procurando saber se existia algum médico que tratava disso ou daquilo outro. E aí disseram que na Alemanha existia um médico que estava lidando com esse tipo de doença, crianças e adultos que tinham os mesmos sintomas, os mesmos tipos de dores. Novamente ele pega um avião e corre para a Alemanha. Meses e meses, exames dolorosíssimos, e ele ali com a filha. Novamente ele volta para os Estados Unidos e os anos vão passando. A criança já não consegue mais andar. A criança não fazia certos movimentos, dores e mais dores. E aí então, ele sabe que um médico italiano e um francês, eles já estavam tendo conhecimento e estavam tendo estudos avançados sobre essa nova doença. E ali então ele corre e vai ter com o médico francês. O médico francês então dá sua opinião e pede que ele vá falar com o médico italiano. Ele pega um avião, vai falar com o médico italiano. O médico italiano também dá sua opinião e então ele pede uma junta médica. Então encontra-se o médico italiano, o médico francês e também ele convida um outro médico, um inglês, e eles ali estudando e eles procurando e nada conseguem. Absolutamente nada conseguem.
E aí, um dos médicos disse: eu li um artigo numa revista, que não é muito bem considerada, mas dizem que esse médico, ele está tendo um avanço muito alto nesse tipo de doença. Os métodos dele não são muito bem conhecidos pela ciência, são métodos estranhos. Mas alguns colegas disseram que chegaram a ver resultados muito interessantes. E aí foram então em contato com esses colegas e esses outros médicos, e eles então afirmaram: existe, pois, um médico nos Estados Unidos. E ele nos Estados Unidos, mas não pode ser, eu conheço os médicos mais famosos dos Estados Unidos. Não é, ele está nos Estados Unidos. E ele trabalha numa clínica, no lugar, eu não sei bem direito, mas eu vou pesquisar e eu envio para o senhor. E aí o médico, a esposa e a filha, a jovenzinha, já entrando na adolescência, eles voltam para os Estados Unidos, ele fica aguardando. E aí, quando manda o endereço, uma clínica. Que clínica é essa? Eu não conheço essa clínica. E aí ele pega o endereço da clínica e olha, sim, é uma clínica de um dos bairros mais pobres daqui da cidade. Um bairro não é nem pobre, é um bairro miserável. O que esse médico vai? Um médico de quinta, sexta categoria, ninguém ouviu falar. Ele pergunta a fulano, beltrano, cicrano, ninguém ouviu falar. Ninguém sabe onde ele se formou e que médico é esse? Peter? Disseram. Eu nunca ouvi falar nesse médico. Peter? E aí ele novamente pergunta, questiona. E aí eles, não está vendo? Eu não vou botar a vida da minha filha na mão de um médico de quinta categoria. Eu já tive nos melhores médicos do mundo. Do mundo! Como é que esse médico de quinta categoria vai? Sinceramente. E a filha ouve o pai dizer e diz: ô pai, vamos, tente. Quem sabe? Não desista. Me leve. A esposa olha para ele, admirada, e faz um sinal. E ele disse: minha filha, por você eu faço tudo. Tudo. Mas não me peça isso. Esse homem deve ser um charlatão. E aí, o telefone toca, alguém dá informação. E ele chama a esposa e disse: olha, é um médico que ninguém conhece. Um negro. Uma clínica pobre. Mas é tua filha, nossa filha. Tentemos. Quem sabe? Mas é impossível. Estivemos nas mãos dos melhores. Mas ela pede. Por favor, atenda. Ela precisa de uma esperança. E aí, então, ele atende. E ele vai com seu carro luxuoso, a esposa ao lado. E aí, quando ele observa números, uma fila imensa, muito inúmeros pacientes pobres, muito pobres, na grande maioria negros. Uma clínica de uma simplicidade impressionante. E então ele entra, uma moça atendente diz: pois não,
Ele disse, aqui é onde trabalha o doutor Pedro. Aí ela disse, eu tinha até esquecido o nome dele. O nome dele. É porque a gente conhece ele como o doutor Coxo. É, o doutor Coxo. Aí ele parou e disse, que horas ele chega? Se ele chega, ele é pontual. Ele chega. E ele vai atender. Aí ele disse, eu quero ser atendido pelo primeiro. Ela disse, é impossível. Essas pessoas aqui estão desde muito cedo. Ele faz questão que cada um atenda segundo a ordem de chegada. E não tem privilégios aqui na clínica dele. Mas eu sou doutor fulano de tal, doutor PhD, trabalho no hospital papapá da família tal. Prazer. Mas a ordem que eu tenho é que seja quem for, vai para a fila. Ele fez ímpeto de ir embora, a criança olhou para ele, a esposa olhou para ele, e ali ele contrariado, ficou lá, na fila, junto com os pobres, os sujos, os pedintes, os quase. Quase. É como muitas vezes a gente considera aqueles que quase chegaram, quase conseguiram, quase tiveram, quase fizeram. E aí, de repente, há um sorriso e um brilho no olhar de todos. E lá vem, então, aquele médico negro, né, puxando por uma perna, cumprimenta todos, abraça todos, conversa com todos, passa por ele, viu a fidalguez dele, né? E olhou, cumprimentou, e foi atendendo, horas e horas e horas e horas e horas. Se ele demora muito a atender-se, claro, ele dá atenção profunda a cada paciente. E ali, quando ele vai, e aí o doutor Coxo, então, o atende, olha, vê, disse, eu tenho um trabalho que eu até publiquei. Eu sei, pare, não precisa de detalhes, me diga mais ou menos qual é o trabalho que você quer fazer, qual é o trabalho. E ele disse, olha, nós estamos fazendo um trabalho. E ele explicou o trabalho, era um trabalho simplório. Era um trabalho de algumas compressas, era um trabalho de alguns outros movimentos, era um trabalho que causava dor. Mas ele disse, mas isso não tem fundamentação científica. Ele disse, tem sim. Essas medicações, então ele explicou tudo, disse, mas isso não é possível. E a filha, pai, deixa eu tentar. Ele disse, a escolha do senhor. Não está vendo, você é um charlatão. Se não sou. Eu sou formado em medicina. Eu não sou charlatão. O meu trabalho, senhor, meu trabalho é simplório, mas tem todo um processo de evidência médica. Mas como pode? Eu já estive nas melhores clínicas do mundo inteiro, com aparelhos hiper, super modernos, medicações de ponta, e o senhor vem me oferecer isso? Isso é isso que eu tenho para oferecer. Se o senhor quiser os meus préstimos, aqui eu estou. É assim. Por insistência da criança e da mãe, ele foi levando a filha. E a filha estava indo. Dores. E ali, com todo carinho, com todo afeto, todo amor. E ele cuidando da filha, cuidando do doutor Coxo, cuidando. E a filha foi tendo melhoras. E ele dizia, eu não sei o que está acontecendo, mas minha filha está melhor, deve ser placebo. E ela disse, não é, você vê as medicações, está evidente a melhora da minha filha está quase andando. E aí, com certeza, a filha voltou a andar, e voltou a se mover, a movimentar, e foi. E até que ela ficou curada. Ela não teve mais nenhum acesso de dor.
as consequências de tudo estavam cada vez melhor. Já estava fazendo fisioterapia, recuperando-se ali e acolá. Já tinha um sorriso no rosto, um brilho nos olhos. E ele disse a verdade. Levou a filha para a Europa, para os melhores centros médicos dos Estados Unidos, e disseram, realmente, ela está curada. A gente não vê mais nenhum problema nela, nenhum. E aí, então, ele chega em casa um dia e a filha anda em direção a ele feliz e diz, pai, me leva para ver Dr. Coxo. Eu queria agradecer a ele. Me permita, papai. Minha filha, aquele lugar afetou, mas ele me curou, ele me fez voltar à vida de novo, a sorrir, a acreditar, meu pai. Minha filha, vamos, meu pai. Tá bem, por que eu não faço por você? O que eu não faço por você? E ali a esposa também foi, meia contrariada, mas também foi, menos contrariado que ele. E ali estava ele, então. O orgulho e a vaidade de não reconhecer que o doutor Coxo, naquela clínica humilde, simples, miserável, sem nenhum instrumento de ponta, sem uma secretária chique para atender, sem ar-condicionado e aquecedores, sem aqueles sofás gostosos para os pacientes ficarem aguardando. Não, eram bancos simples, de madeira rústica, mas era o que a filha queria e ali ele foi. E aí a filha corre pela primeira vez, ensaia uma corrida e abraça Dr. Coxo. A mãe em lágrimas e ele se segurando. Mais pela emoção da filha do que qualquer outra coisa. E aí a filha disse, Dr. Coxo, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Coxo. Muito obrigado. Ele disse, não agradeça a mim. Se for, eu vou pedir a Deus. Aí o pai, vou, papai. Esse tempo todo eu pedi caladinho a Deus. Foi. Aí ele disse, minha filha, o doutor Coxo. Minha mãe também agradeceu muito a Deus. Ela sempre agradece a Deus, agradeceu a Deus. E eu também tenho muito o que agradecer. Observe só. Eu tive muita sorte também. Eu tive muita sorte porque minha mãe, uma negra, ela foi abandonada pelo seu esposo, o meu pai. E um dia ela estava para dar à luz e caiu sobre toda a cidade uma tormenta inimaginável. Ela não conseguia mais andar, porque ela teve uma gravidez muito difícil. E acredite, um médico bondoso, um médico cheio de amor. Você acredita que ele teve a coragem de pegar a ambulância e ir até o apartamentozinho da minha mãe? Ela dizia, um apartamento miserável, nada tinha. E esse médico lá esteve com a enfermeira e o motorista. E ele, com muito amor, ele fez o parto da minha mãe sob a luz de um candeeiro, porque era tormenta tão grande, que a energia acabou, faltou luz, e ele conseguiu fazer o parto com o candeeiro. E minha mãe disse que o médico me pegou nas mãos e disse assim, tá aqui, mãezinha, o seu filho.
como vocês aqui falam tanto de Deus, está aqui. Que esse Deus, então, cuide dele. E minha mãezinha me ensinou a todo dia, eu rezar por esse médico que salvou a vida da minha mãe e a minha. E eu fiz um esforço imenso de também fazer medicina e não medir esforço nenhum como aquele médico não mediu, e salvar vidas como ele salvou. O médico estava passado. Era ele, um médico orgulhoso, vaidoso, prepotente. Aquela criança negra com defeito na perna, que ele lá fez o parto no bairro um dos bairros mais pobres e miseráveis, no Brooklyn. Estava ali o doutor Coxo, que salvou a vida de sua filha. Alguns detalhes dessa história eu não tenho, mas o que vale é essa essência dela. Em que acreditar? Esse médico não acreditou. Ele não acreditava em absolutamente nada. Se ele não tivesse salvo a vida daquela criança, a sua filha hoje não estaria salva. E aquela mãe, mesmo vendo o médico orgulhoso, vaidoso e prepotente, ela conseguia ver nele o amor. E ensinou ao filhinho a agradecer pela vida e pelo doutor que salvou ela e ele. E a criança agradecida não simplesmente ficou de agradecer e louvar com preces. Os templos, o que menos precisa é de pessoas rezando, orando, com caras santas. É de atitude. Boas atitudes. Esse é o verdadeiro templo. E o que ele fez? Não ficou simplesmente grato. Obrigado. Não. Faze melhor. Se alguém te fez algo de bom e és grato, faz melhor, para que muitos também se sintam gratos. E se a gratidão for o maior estímulo para a gente propagar aquilo que nos gratificaram, o mundo será cheio de ternura, de paz, de simpatia. O mundo será de maior compreensão, abnegação, comunhão. Não importa como te vejam, não importa como te julgam. Sinta o que o teu coração diz, o que teu coração fala. E não se importes, siga adiante. Poderão te chamar de negro, de pobre, miserável, de coxo. Poderão te chamar de qualquer coisa. Mas se sinta o que é na realidade, o que todos nós devemos sentir. Nós somos filhos do Criador. Somos filhos da causa cáusica. Somos filhos e herdeiros do Senhor da vida. E temos a alegria
da dádiva que Ele nos deu, de ter como modelo e guia um espírito como aquele que conhecemos pelo nome de Jesus. Sim. E sinta-se, sintamo-nos felizes, agraciados. Não importa o que aconteça, não importa o que te façam, nunca deixe seus sonhos adormecerem, nunca deixe que o personalismo tome conta da sua vida. Não permita que a vaidade, o egoísmo, a prepotência encegueça a sua simplicidade, a sua humildade, o seu interesse. Sim, se nada disso ainda formos, que ainda não somos, de bom, recordemos Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega por se melhorar. Esforça-se, esforcemo-nos. Se hoje nos equivocamos, não se condene, de nada valha. Siga adiante. Não importa se cheguem a você com histórias, com arrogância, com prepotência, com egoísmo, com vaidades. Até mesmo esses têm ali a semente da bondade, do amor, da simplicidade, todas as sementes do bem. É como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todo mundo é de todo bom, nem todo mundo é de todo mal. Sim, vale a pena viver, porque a vida não é esse breve instante que estamos no planeta Terra, em que esses anos, o que são anos? É como sempre digo, os anos nada mais são do que um giro da Terra em torno do Sol. Não define minha idade, não define minha vida. O que define minha vida são as minhas intenções. Que as intenções são os primeiros movimentos que nos levará às realizações. Primeiro vem a intenção, depois vem o estudo, o aprimoramento, a realização. E assim, desejo a todos muita paz e progresso espiritual, rogando a Deus que abençoe cada um dos vossos lares, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe.